Muito boa tarde, começando mais uma live no Facebook do Gazeta Esportiva. Hoje eu e Chico Lang. Como é que vai, Guilherme? Chamaram de Chico Profeta agora. Chico Profeta por quê? Porque você falou com o Carlinhos lá, que era o Profeta no programa Mulheres. Ele falou que o Corinthians ia ser campeão. Ele falou. É, mas o Renato Gaúcho, parece que o Renato Gaúcho é outro profeta, hein? Não. Ele disse que o Corinthians ia despencar na tabela e o Corinthians, o Grêmio já diminuiu na metade os pontos do Corinthians. Você tá com medo, Chico? Essa é a pergunta que não quer calar. Não, meu filho, olha, não tenho medo, porque o pessoal não sabe fazer matemática. O pessoal fugiu da escola. Pessoal, aritmética, não é pessoal nem do Grêmio? É lógico. Veja bem, olha aqui, ó. O Corinthians empatou com o Avaí em casa, na casa do Avaí. Verdade. Em Avaí. Mas empatou com o Atlético Paranaense em casa também. Aí perdeu 2 pontos. Mau resultado. Mas lá empatou com o Avaí fora de casa. Enquanto que o Grêmio do seu Renato Gaúcho perdeu do Avaí em Grêmio. Verdade. E Então, do Corinthians. Ele perdeu do Corinthians também. Verdade. Então o Corinthians, na verdade, está com mais 3 pontos na frente. Não são só 6 pontos. Está com 9 pontos na frente do Grêmio. Porque o Grêmio agora vai ter que ganhar do Avaí. Do São Paulo. Vai ter que ganhar do São Paulo, né? E enquanto o Corinthians já jogou com o Grêmio, em Grêmio, já jogou com o Avaí em Avaí. Uhum. Então você veja bem que com o passar do tempo, né, com o decorrer da tabela, o Corinthians recupera esses pontos. Então o pessoal não sabe fazer matemática. Não é nem matemática, é somar. É somar, não é nem dividir. Então você não está com medo? É claro que não. Acho que não, né? Claro que não. De jeito nenhum. O Corinthians vai pegar o quê? Fluminense fora de casa. Olha o Richarlison está fazendo gol pra caramba, hein? Aí que tá. Mas a defesa do Corinthians não tá tomando gol. Não. Esse que é o problema. A defesa é boa, mas perdeu o Pablo. Perdeu 6 semanas, hein, Chico? 6 semanas, o Pablo tá contundido, machucado, perdeu o Jadson, que levou uma cotovelada do seu Betão. Então, se levou a cotovelada do seu Betão e quebrou 2 costelas, foi pênalti. Por que o juiz não marcou? Ou o cara dá uma cotovelada sem querer e quebra 2 costelas. Apito amigo, prova aí. Não é apito amigo, eu tô perguntando. Não foi apito amigo. Qual é a lógica de um cara levar uma cotovelada, quebrar 2 costelas e o cara falou, desculpa, foi sem querer. Sabe? Então, evidente que foi pênalti e o juiz não deu. E depois teve um pênalti em cima do Jô que o juiz também não deu. Quer dizer, é só você ver. O que vocês acham? Manda pra gente aqui o que vocês acham. Já estão mandando aqui, ó. Tem gente falando que quer você pra presidente do Corinthians aqui, Chico. Muito obrigado. Ó, o Márcio Spinetti Marim. Chico Lang para presidente do Corinthians, cara. Pode tirar o cavalo da chuva, porque só. não estou no processo. Não estou no processo deles lá. Olha lá, o Leandro Tagliarelli quer saber se você acha uma boa o Renato Augusto no lugar do Jadson. É lógico, é claro. Mas tem o Marquinhos Gabriel, que não vai poder jogar porque está suspenso nesse jogo. Renato Augusto é Não. Giovanni Augusto. Desculpa. O Giovanni Augusto. Desculpa. Bom, então, não acho. Ele escreveu Giovanni Augusto, eu que errei, viu? Giovanni Augusto não acho que seria uma boa, não. Também acho que não, tá difícil, né? O Parece melhor que tá jogando de todos, com um saco de areia no pé, desde que exatamente, eu acho que o melhor de todo o meu campo provável, eu poria em campo, colocaria o Gabriel, o Michael, colocaria o Camacho, né? E deixaria o Rodriguinho na armação. Se bem que ele não é tão bom na armação, mas deixaria ele na armação, né? Faria com que o Rodriguinho cumprisse o papel do Jadson e o Camacho o papel do Rodriguinho. Botasse na direita o Rodriguinho. Isso, colocaria o Rodriguinho na direita. E vamos ver o que dá. E lá na frente o Jô e o paraguaio lá, o Romero. Quer dizer, esse para mim, do meio campo para frente, é o melhor time. Na defesa ele deve colocar o Cássio, o Fagner, o Balbuena, o Pedro Henrique, né? E o Guilherme Arana, o que não mexe muito no time. Agora, só que tem para esse jogo do Fluminense, tem que se levar em consideração alguma coisa. O Fluminense não é o Avaí. O Avaí jogou na retranca para não perder. O Fluminense vai para cima, né? O Fluminense vai para cima. E esse negócio de ir para cima é o que o Corinthians gosta. O jogo cresce muito quando o jogo é assim. O Romero cresce muito, né? E dependendo do decorrer da partida, ele pode até acelerar um pouco o ataque, o contra-ataque do Corinthians e colocar o Pedro Zumbi, colocar o Cleison, né? Colocar o Cleiton, né? Que marcou 2 gols contra o Bahia. O Cleiton não jogou mais, hein? Não jogou mais, mas fez 2 gols contra o Bahia. Aliás, contra o Vasco, de cabeça. Então, quer dizer que eu acho que o Corinthians não está assim numa situação desesperadora. O que eu queria dizer, para a fiel torcida principalmente, é que agora chegou a vez da molecada virar homem. Né?
Eu sei que é um ritual danado o garoto virar homem. É difícil. Hoje em dia está cada vez mais difícil ainda. O cara fazer essa transição, né? Que você vir da infância para a adolescência, tudo bem, a adolescência você faz uma opção de bobagem, uma opção de erro, mas você é perdoado porque é adolescente. Agora, quando você sai da adolescência, assume certas responsabilidades, vai para a fase adulta, esse que é o problema. Essa transição. A transição. É como diz aquela psicanalista, a Célia Cantai, que a adolescência antigamente ia dos 9 aos 14 anos, hoje vai dos 9 aos 30, né? Entendi. Então, quer dizer... O Pedrinho Zumbi, você tá falando desses caras aí? Pedrinho Zumbi, Carlinhos... Maicon, né? Maicon. O Maicon é titular faz um tempo do Corinthians. Faz um tempo. Esse aí parece que está virando homem já. Está virando homem nesse sentido, está virando um jogador bom, profissional, né? Teve na Ponte emprestado. Pedrinho Zumbi vai ter que amadurecer na marra. Carlinhos vai ter que entrar. E vai ter que entrar tendo físico ou não tendo físico. Tem o Casim. Não, mas o Casim é que tal. O Casim não é veloz. O Carlinhos não. O Carlinhos ele mais rápido, tem umas qualidades estranhas. Não dá para entender. O cara tem quase 2 metros. Né? E corre que nem uma gazela. E corre que nem uma gazela. E ganha dos caras. E ganha dos caras da corrida e volta e tem fôlego e tal. Então tem que usar essa molecada. E usar bem. O máximo que puder. Então está na hora dos meninos do Corinthians virarem homens, nesse sentido, né? Maduros, se portarem como homens, né? Coisa que eles já são. Muitos deles lá são ainda novinho ainda, né? pô. O Zumbizinho lá, o Pedro Zumbi, é novinho. O Elton Andrade está falando que o Corinthians está sentindo cheiro de cavalo paraguaio, hein? Olha, cavalo paraguaio, eu vou falar quem é. Que isso. Porque é o seguinte... Respeita o cara. Eu vou falar quem é o cavalo paraguaio. Entendi. Vou dizer. O cavalo paraguaio, na verdade, é o Palmeiras. Esse foi o grande cavalo paraguaio da temporada, que todo mundo dizia que ia ser, e não foi nada. Eu ia falar um palavrão, mas não pode. Não foi nada, absolutamente nada. São Paulo, uma outra decepção. Esses que você tem que se preocupar, meu filho. Não é com o Corinthians. O Corinthians está com 37 pontos ganhos. Nem o Santos do Pelé conseguiu fazer tanto ponto assim no primeiro turno, cara. Por quê? Porque é um time organizado. O Corinthians não tem Pelé, mas tem o Romero, né? Tem o Romero. Tá ali, ó. Não tá ali, mas tem jogo, mas tem conjunto. Conjunto. Tem conjunto. E é assim que o Corinthians está se... E conjunto e garotada para correr atrás da bola. Coisa que os outros times não têm. E na segunda, vai torcer pro São Paulo? São Paulo e Grêmio na segunda-feira. Essa é a pergunta, Chico. Você vai torcer pro São Paulo ou não? Só se for por causa do Dorival. Dorival Júnior, né? Não é por causa do Corinthians? Não é por causa do Corinthians. E do Renato Gaúcho chegar perto lá no cangote do Corinthians? Não tem nada a ver, não. Olha, eu até gosto do Renato Gaúcho. Quando eu cobri a seleção brasileira, a gente era parceiro, saía junto, eu e Ricardo Rocha, Casagrande. Não fica enrolando, não. Mas é verdade. Você vai torcer pra quem? São Paulo e Grêmio no Morumbi, às 8 da noite na segunda-feira. Não vou fugir, não, da raia. Vou torcer pro São Paulo por causa do Dorival Júnior, que é parceiro. Chico Lang torcerá para o São Paulo, manchete do Gazeta Por causa do Dorival Júnior. Dorival Júnior. Um abraço pro Alcio Bueno, tá mandando mensagem. Fábio Martim. Foi pênalti o segundo lance, ele tá falando do jogo do Corinthians, né? Mas, ô Martim, fala uma coisa pra mim. Qual é a lógica? Você já deu uma cotovelada em alguém que quebrou 2 costelas? Pô, assim do nada? Tá passando assim, dá licença. Pum! Quebra 2 costelas. Ele mesmo tá falando que Camacho não. Ele não quer o Camacho. Ele não quer o Camacho, mas presta atenção aqui. Fala comigo aqui, meu filho. Vem, presta atenção. Como é que um cara vai quebrar 2 costelas se levou um baita de um cotovelaço? É pênalti, cara. É pênalti que o juiz não viu, o juiz de linha de trás não viu. E ninguém viu. Pô, e o cara tinha que voltar e expulsar o cara que quebrou 2 costelas do Jadson. Calma, o Jadson vai ficar 2 meses fora, cara. Isso é sacanagem. 2 meses fora. 2 costelas quebradas é bastante, hein? Bom, e outra coisa, é uma dor que não tem jeito. Já quebrei uma já. E mais uma, não dá pra engessar. Não dá pra engessar. Não tem que fazer, tem que ficar deitado. Não tem que fazer, você tem que ficar deitado. Não fazer muito movimento brusco e esperar, né? Não pode, você tem... não dá, até pra ir no banheiro, dói. O Alcio Bueno tá pedindo pra você mandar um abraço pra ele. Ele é de Rio Verde, Goiás. Rio Verde. Olha só quem tá assistindo. Você conhece? Conheço o Rio Verde, muito legal. Goiás, aliás, é um estado ainda a ser descoberto pelo turismo, né? Que tem os lugares muito bonitos. Lá é muito legal. Muitas mulheres também, né? Nossa! Goiânia, olha, vou te falar uma coisa. Goiânia é fogo, hein? Fiquei animado. Nem quando eu falo do Corinthians ele fica tão animado fiquei animado porque a mulher goiana é muito bonita. É muito bonita. Nunca fui pra Goiânia.
Não, você sabe uma coisa que lá que eles falam que... Tenho muita vontade de conhecer Goiânia. Amo o sertanejo. Vou pra lá. Se você for pra lá, você não vai querer voltar. Eu vou querer ficar lá, né? Eu vou te falar uma coisa. Tem uma vaga aí, Goiânia aí? Vou falar uma coisa. Eu já vi mulher de coxa bonita, mas lá, a mulherada, vou te contar uma coisa. E eles falam que é por causa do leite da vaca que tem lá. Caraca, elas desde criancinha tomam leite da vaca. Dica pra você, mulher que tem a perna fina, tome o leite de Goiânia. Olha mas só. é o que eles falam na cidade. Dica de Chico Lang, hein? Eu vou botar isso aí numa frase, numa você... foto no Instagram minha, eu vou botar embaixo assim. Você já foi pra Tome Goiânia? o leite de Goiânia. Pega e um fique avião. com as coxas tonificadas. Olha, pega um avião, é 1 hora, nem dá nem, acho que nem 1 hora de São Paulo. Vou lá agora. Vai lá agora. Pega um jatinho desse lá, o aeroporto é excelente. A cidade é legal. Agora vou dizer uma coisa, é tudo que você vai longe, né? É uma cidade espalhada, né? Sabe aquela cidade espalhada? Espalhadinha. É, boa. O cara muito fala, arrocha. olha, não, o senhor vai a pé que é perto. Vixe, você pode se preparar para andar uns 5 quilômetros dentro da cidade. Giovanni Ferreira, Jeová Ferreira, me desculpe, tá mandando aqui que com roubo e tudo, 3-1 pro Fluminense. Com roubo e tudo. O Fluminense Ele tá se tem referindo ao fama quê? de tapetão, de ajuda de arbitragem, não sei, né? Pois eu vou dizer uma coisa para você, vai ser 7-0 pro Corinthians. E você vai ter que engolir esse 3-1. Olha lá, o Evandro Evangelista tá falando, Chico Lang, hoje saiu as contas do Corinthians. Na sua opinião, você acha que vamos conseguir um patrocínio master? Tá difícil isso aí, hein, Chico, também, hein? Olha, O time do tamanho do Corinthians sem patrocínio master, cara. Olha, eu vou contar aqui para vocês um particular que está acontecendo comigo. Eu sou muito amigo do Flávio Adalto, que é o diretor de futebol do Corinthians hoje. O Flávio Adalto, eu já, no meu primeiro casamento, e do dele também, as nossas famílias chegaram até a conviver juntos. Então, eu sou muito amigo dele. E ele já me convidou umas 500 vezes para ir assistir jogo do Corinthians, viajar com o Corinthians. Por que você não vai, cara? Eu não vou, sabe por quê? Porque eu fui favorável ao impeachment do Roberto Andrade. E continuo sendo. Então eu não posso ser incoerente com aquilo que eu acredito e aquilo que eu falei. Eu não posso ser agora, porque o Corinthians está ganhando, ir lá e ficar, passando a mão na cabeça do Roberto Andrade. Eu acho que as contas do Corinthians são contas ajeitadas, que nem essa que o Temer fez aí, entendeu? Que está tentando maquiar as coisas, começando a aparecer números positivos. Para mim tudo isso é maquiado, tanto do governo Temer quanto do Corinthians, tudo maquiado. A dívida é grande, o prejuízo é enorme, o clube está endividadíssimo. Esse estádio para o Corinthians foi uma burrada, uma besteira. Existia um outro jeito de fazer esse estádio, não quiseram, que tinha patrocínio do Bradesco e do Banif, lembra? Já chegaram a cogitar, chegaram a cogitar. Nós trouxemos aqui o presidente do Banif, aqui no programa, e ele falou, quer dizer, como é que seria o estádio do Corinthians? Ele trouxe uma maquete, se não me Trouxe uma maquete. Uma maquete não, uma animação 3D, que é pior ainda. 3D, E como é que seria isso? Mais ou menos como o Palmeiras fez, só que era melhor até que o contrato do Palmeiras. A construção seria num terreno de Guarulhos que invade a cidade, mas fica a 2 km só do Parque São Jorge, dá até para fazer um túnel para chegar lá no estádio do Parque São Jorge para lá. Olha que absurdo. E não foi feito. E era para 55 mil pessoas. Por que 55 mil pessoas? Porque os 15 mil camarotes seriam vendidos pelo Bradesco e pelo Banif. Entendeu? E a arena chamaria Corinthians Bradesco Banif. Já tinha até nome, já tinha tudo. E o resto, os outros 40 mil lugares, estacionamento, teatro, cinema, churros, pipoca ia ter lá. Show que ia ter, tudo era do Corinthians. Eles só queriam camarote, só mais nada. Então, já estava tudo pago e todo o dinheiro que entrasse de renda seria do Corinthians. Era um acordo muito melhor que esse que a Parmalat fez, a Parmalat, que a W Torre fez lá com falou tanto de leite, né? Falei tanto de leite que nem da Parmalat, que é aliás, lá no Lava Jato da Itália, na Manopoliti, né? Mãos limpas lá, acabou a Parmalat, né? Fecharam a Parmalat por lavagem de dinheiro. Você imagina que eles não lavaram de dinheiro aqui, 9 anos na frente. Mas como aqui tudo é a casa da mãe. Várzea, né? É uma várzea. Só pode aparecer o voado e falar, segue o jogo, né? Segue o jogo. Dane-se, né? Vai embora aí, pode ir. O Voade não, Milton Leite. Milton Leite. O grande Milton Leite. Que beleza! Que beleza! Isso aí. Eita, nós. O Johnny Oliveira tá mandando mensagem aqui.
Leonardo Rogério, Palmeiras é... Olha, que coisa feia. Tira esse ódio do coração, Leonardo. Felipe Silva tá falando... Palmeiras não tem Mundial. Todo mundo manda toda vez aqui isso aqui, cara. Pare de mandar isso aqui. Mas tem Mundial, Palmeiras? Não sei. Não Falam sei. que tem 51. Tem nada, Amanhã é cara. aniversário da Copa Rio. É amanhã aniversário da Copa Rio. Olha lá o nosso que legal. Bocasa, então vamos fazer assim, ó. Saúde, hein? Saúde. Pra Copa Rio. Mas é uma Copa importante, mesmo que não seja Mundial, sendo ou não Mundial, foi importante. Importante foi lá, os caras vieram aqui pra tomar o sol. Lá, Copacabana, naquela época, não tinha tanta violência. O Roberto Carlos falou que em 2000 também os caras vieram aqui só pra curtir as praias do Real Madrid. Do Real Madrid? É, ele falou. Ele quando jogou no Corinthians, só pra curtir praia também. Também pra curtir praia. Não jogou nada, ele fez gol olímpico no Corinthians, eu lembro disso. Fez um gol olímpico que o Neto, por falta de um, fez 2. Meu Deus. O grande, estupendo e magnífico Neto. Olha lá, o Edu Rotes, todo mundo. Ó. Norma Salles, não vou torcer para nenhum. Ô, Norma, escolhe um aí, meu. Vai, convence ela, falou que não vai torcer pra ninguém. Pra ninguém? Pra ninguém. Mas que jogo? Olha lá, Norma. Tá falando do jogo do Corinthians. Ou do São Fluminense. Acho que é do Corinthians. Acho que é do São Paulo, ela tá falando. Não vou torcer pra ninguém, ela falou. Ela tá revoltada. Tudo bem, então. Você pode tentar convencer uma pessoa a virar corintiana, só a chance. Não, eu acho o seguinte. Não quer. Ela, qual é o nome dela? Norma Salles Lotito. Então, você sabe que o seu nome significa em latim lei. Então, se você falou, tá falando. E o sobrenome significa Corinthians, né? Por quê? Não, pra você convencer ela, tem que te ajudar. Não quero nada. Não adianta. Só torce pro Corinthians quem tem o Corinthians no coração. Quem não tem, vai embora. Mas tchau. e se de repente surgir no coração, que nem uma paixão momentânea? Você não se apaixonou pela sua mulher, você não nasceu apaixonado pela sua mulher. Não. Por nenhuma delas, diga-se de passagem. Exatamente. Pode acontecer uma paixão Fiquei depois. Ó, o Diego Santos, segue o líder. Esse aqui tá com você, ó, Diego Santos. Segue o líder. Lúcio Walter, Lucas de Jesus. Ó a Norma de novo, adoro o Chico. Olha lá que bonitinho. Obrigado, Norma. Você é a lei, já falei que você é lei. Que legal. A tradução do seu nome pro latim significa lei. O Everton Santos está fazendo uma pergunta interessante, perguntando se o Botafogo vence o Atlético Goianiense. Vence, eu acho que vence. O Botafogo não tá com o time bem armado. O Botafogo tá com o time mais ou menos armado que nem o Corinthians. Né? O Botafogo tá perto do G6 ali, tá em 7º lugar, ó, com 23 pontos. Se vencer, pode entrar ali na zona de classificação para Libertadores também. Hein? O Botafogo hoje mais ou menos tem mais ou menos um time parecido com o do Corinthians, só que não tem a pressão que o Corinthians tem, né? Assim, interna. Você viu que não tem como fugir do Corinthians, né? Não, tô dizendo, porque o Corinthians é o líder. O Botafogo não tem a mesma não pressão. Não tem pressão, assim, de torcida, não tem pressão de conselheiro, eles quebram o pau. Faz uma escala aí de pressão. Quais são os times brasileiros que mais têm pressão? Primeiro lugar, Corinthians e Flamengo. Os dois juntos? Os dois juntos estão ali. Aí depois, segundo lugar? Segundo lugar Palmeiras e Vasco. Palmeiras e Vasco. Terceiro lugar, tudo duplinha, tá? Duplinha. Atlético Mineiro e Grêmio. Atlético Mineiro e Grêmio. O Grêmio, normalmente o Grêmio quando joga contra o Internacional, o bicho pega também. Não é só isso. Realmente. É só você ver esse time do Renato Gaúcho perder 3 jogos seguidos, que você vai ver o que é bom pra tosse. O que não é difícil acontecer, porque agora tem Copa do Brasil, agora tem Libertadores, tem campeonatos difíceis, jogos difíceis pelo Campeonato Brasileiro, e essa é a questão que eu queria entrar, que logo no comecinho, antes de explicar tudo isso. Porque o Corinthians teve a grande chance, quando todo mundo estava preocupado em montar esquadrões, gastando uma grana violenta, né? E ganhar a Libertadores, ganhar a Copa do Brasil. O Corinthians foi lá, se armou quietinho, em cima de 16 garotos vindo da base. A base do Corinthians é a base do time desse time aí que está com 37 pontos. Né? E foi formando a base. Foi o primeiro salto do Corinthians. Agora é o segundo salto. Primeiro assalto? Salto. Você me assustou agora. Assalto é a vovó. Tá. Então, quer dizer, foi o primeiro salto do Corinthians, que ninguém se tocou. Agora, que vai voltar a Libertadores, vai voltar a Copa do Brasil, o Corinthians perdeu Pablo, perdeu Jadson, tem sempre um grande jogador contundido, vai ter que dar o segundo salto, que esse sim vai ser o pulo do gato para ganhar o título. Né? É possível isso? Desde que os meninos virem homens. Né? O campeonato de menino é vencido por menino, o campeonato de homem é vencido por homens. Isso já dizia o Evaristo Macedo
que eu não conversei com ele a esse respeito, mas Vampeta ouviu da própria boca do Evaristo, né, quando ele estava jogando no Vitória. Campeonato de homem é ganhado por homens. Campeonato de menino é ganhado por meninos. Entendeu? Então, eu acho que está na hora dessa garotada que está subindo do Corinthians assumir de vez, que a hora e a vez chegou e chegou firme para eles. Muito bom, Chico. Sensacional. É o segundo salto. Vamos ver se vai dar certo. Tem uma pergunta interessante do Matheus Castelo Branco de Moura. Um abraço, Matheus, para você. Ele que é aqui da Casper. Quem foi melhor, Paulo Nobre no Palmeiras ou André Sanches no Corinthians? Pergunta boa. Eu respondo, André Sanches no Corinthians. Eu acho pau a pau. Não. Eu acho que o Paulo Nobre é um baita gestor também. Não, é um baita gestor, mas pôs dinheiro do bolso para acertar. Pôs dinheiro do bolso. O cara é sócio majoritário, a família dele é sócio majoritário do Banco Itaú. Então você quer o quê? O cara tirou dinheiro dele, do bolso dele, e consertou as finanças do Palmeiras devagarinho. O Sanches não fez isso. O Sanches não tirou dinheiro do bolso. Não tirou dinheiro do bolso. Não vou falar que ele tirou dinheiro do Corinthians, que eu também não tenho prova. Mas ele não tirou dinheiro do bolso. Ele foi acertando o Corinthians através de patrocínios e acordos. E ele acertou muito o Corinthians quando ele trouxe o Ronaldo, que convenceu o Ronaldo Fenômeno a vir para o Corinthians. Esse foi o pulo do gato do Sanches. O Merchan também, né? Nossa, ele colocou o Corinthians acima do Flamengo quando ele fez isso. Esse foi o grande salto para o Corinthians começar a ter mais torcida que o Flamengo. E tem. Hoje tem muito mais torcida que a do Flamengo. Muito passou a torcida. O Corinthians? O Corinthians tem. Hoje a torcida do Flamengo deve estar por 30 milhões de brasileiros. E a do Corinthians está com certeza com quase 40. E eu vou dizer para você, uma coisa, o Neto, o grande, estupendo e magnífico Neto, grande Neto, que hoje trabalha na Bandeirantes, mas que foi um dos maiores camisas 10 do Corinthians. Diga-se passagem. Ele tem uma definição que é perfeita, para você saber por que a torcida do Corinthians é maior. Quem torce para o Corinthians só torce para o Corinthians, para mais ninguém. Não torce para a Portuguesa, não torce para Grêmio, não torce para ninguém. É Corinthians em qualquer lugar do mundo. Não torce para Barcelona, não torce para Real Madrid, não torce para ninguém. Corinthians é Corinthians. Corintiano é Corinthians e fim. É nascer e morrer Corinthians. Flamenguista tem uns caras que torcem pro Flamengo como segundo time. Torce pro Flamengo, mas gosta do Bahia. Então você vai pro Norte e Nordeste, que não tem tanta gente como tem aqui no Sudeste e no Sul, né? Então, você vai lá, o cara torce para 3, 4 times ao mesmo tempo. Então ele diz que é simpatizante do Flamengo, mas não é que torce para o Flamengo. Entendi. Torcer mesmo, quem torce é a torcida do Corinthians, que já está chegando nos 40 milhões. Olha só, hein? Antes de ir pro Palmeiras, tem muita gente perguntando aqui se o Micali vai acertar o Galo. Micali, que foi anunciado como novo técnico do Atlético Mineiro. Vai ou não conseguir acertar o time mineiro, hein? A equipe mineira. Olha, o negócio é o seguinte, eu acho que não vai. E vou dizer uma coisa para vocês. Tem Robinho, Elias, Fred, mas o treinador... Timaço, Luan. Mas quem é Micali, né? Micali ganhou a medalha de ouro. Como é que é a história dessa vitória da medalha de ouro? O Micali estava lá um dia, conversando mal o Brasil com todo mundo, na série de grupos. Estava mal na série de grupos. Aí o que aconteceu? O Tite chegou lá. O Tite chegou e ficou 3 dias concentrado junto com o pessoal. Nesses 3 dias, o Tite arrumou a casa, cara. Essa é a grande verdade. O Tite escalou o time e falou, Micali, faz assim que vai dar certo. Pronto, é mais ou menos o que ele fez com o Carille, só que o Carille aprendeu isso ao longo de 4 anos. Certo? Mas está desde 2009 no Corinthians. Desde 2009. Mas ele pegou 3 anos. Ele pegou 3 anos de Tite. Pegou Mano Menezes. Mano Menezes. Adilson Batista. Adilson Batista. Quer dizer, ele teve, mais ou menos, mas ele segue a linha do Tite, né? Então é essa linha que o Micali seguiu. Como eram jogos curtos, o Micali foi campeão. Agora, quem que vai chegar para ele? Agora vai ficar a prova agora, hein? Agora esse é o negócio. Quem vai chegar agora lá no Atlético? O Tite. Fala assim, ô Micali, meu querido, arruma, bota FaceTime. Tá aqui, o outro ali, o Robinho aqui. Não, olha, bota o Fred caindo pela esquerda, pela direita. Não vai fazer isso. Tite. Mas o FaceTime. Então, Você é amigo do Micali ainda, de repente? Mas o Tite não vai fazer isso, que ele está se preocupando com a grupo no WhatsApp. Áudio. O Micali tinha que ganhar a medalha olímpica, que era a única coisa que o Brasil tinha que ganhar, já que perdeu a Copa. Ganhou, quebrou o tabu. Pela primeira vez na vida,
né? Ganhou uma medalha olímpica que nunca tinha vencido Foi legal, no futebol foi brasileiro. bacana pra caramba. Bacana. E Neymar, hein? Neymar jogou muito. Neymar foi lá, jogo. jogou bem, recuperou a imagem dele. Os pênaltis, hein? Os pênaltis. Verdade. Aí os próprios alemães disseram, ó, se o Neymar tivesse jogado naquele 7-1, talvez a gente tinha perdido o jogo. Até eles admitiram isso, enfim. E, é o tal negócio, ressuscitou o futebol brasileiro. Mas o Tite vai agora chegar no Micali, pegar ele pela mão e falar, faz assim? Não vai. Então, eu não acredito no Micali, não. Acho que ele perdeu a grande oportunidade de chamar o Oliveira. Oswaldo Oliveira? Não, o Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira? Marcelo Oliveira. Já que já jogou no Curitiba. Galo, que ele acertou com o Curitiba e vai fazer um bom papel no Curitiba. Se você quer saber. Vamos ver. Como já fez, né? Já fez, é verdade, já fez. Ele que levou o Curitiba na final da Copa do Brasil. Foi ele mesmo. Fez uma história no Curitiba, né? E quase veio pro Corinthians naquela época. Santos e Bahia. 11 da manhã esse jogo, com horáriozinho que eu não acho legal, mas Santos e Bahia, jogo na Vila Belmiro, tá mais pra Pacaembu. Santos. Né? No Pacaembu, desculpa, aqui em São Paulo. Olha, Jogo mais pro Santos, né? Mais pro Santos, mas vai estar assim, torcedor do Bahia. Assim, ó. Tem assim. bastante Nossa, baiano aqui, né, em São Paulo. muito torcedor do Bahia, muito. Vai ser muito legal. Vai ter uma quase... Ó, pode anotar o que eu te falar. Pode vender acarajé ali na porta da... Nossa, pode vender o que você quiser. É um povo tranquilo, sossegado, ninguém vai lá para brigar. E digo mais uma coisa para você. Vai, se bobear, passa de 30 mil pessoas para ver esse jogo. Se bobear. Se bobear, E o Santos é o favorito, lógico. O Santos é favorito, O Santos também. é Tem favorito mais time porque também, tá numa fase boa e agora só vai depender mesmo. E tá invicto na Libertadores, hein? O único brasileiro invicto na Libertadores. Verdade. E o Sport vai pegar o Palmeiras vai pegar o Sport fora. Esse jogo vai ser difícil, hein? Aí esse jogo vai... E é um jogo importante pro Palmeiras se ainda pensar em título, né? Tá um pouco difícil pro Palmeiras no momento, mas ainda tem bastante rodada. E tá o professor, né? E é o último do G6 o Palmeiras. É o professor Luxemburgo. É o Luxemburgo vai estar lá. Luxemburgo Tá vai provar que é melhor que o Cuca. Tá certo? Achou melhor que o Cuca. Descendente de chinês, eu achei ele. Né? Não, ele é baiano mesmo. Tá certo. É Paraíba mesmo. Paraíba, né? Paraibinha. E esse jogo aí, você acha que o Palmeiras consegue arrancar alguma coisa ou não? Olha, vai ser um jogo difícil, muito difícil. Mas o Palmeiras ultimamente tem jogado mais no contra-ataque que no ataque, né? Não sei se você percebeu. Tá meio confuso. Contra o Flamengo, né? foi assim. Palmeiras, na verdade. Né? E eu não vejo por que contra o Sport não ser assim também. Só que tem aí um grande... ganhou aí 4-1 aí, né? O último jogo. Mas tem um desafio grande aí. Difícil. Diego Souza e André. Né? Esse que é o problema. Que quase falam que quase foi pro Palmeiras, né, Diego Souza? Exatamente. Diego Souza não foi pro Palmeiras. E ele vai querer provar que deveria ter ido. Então você já viu, né? É jogo para palmeirense chorar. Bom, Chico, antes de encerrar a live, vamos responder mais algumas perguntas aqui, ó. Vitor Santos está perguntando se você gostaria do Guerreiro de volta no Corinthians. Você aceitaria? Para jogar do lado do Jô, você estaria sim. Do lado? Será que jogaria do lado? Acho que tem que ser banco do Jô ou o Guerreiro. Tem que ser. Não. Aí o Jô joga de segundo atacante. O Jô é versátil. Louco, hein? Olha lá, o Clivério tá mandando aqui. Manda um abraço para Cândido de Abreu, Paraná. Cândido de Abreu, Paraná. Um abraço para vocês aí, é um prazer. Lucas de Souza, Leno Rodrigues está aqui com a gente, Kleber Sartório, Lucas de Jesus, Felipe Silva, Márcio Cerbrone, Pedrinho no lugar de Jadson. É a hora, Chicão, ele tá falando aqui para você. Talvez, no segundo tempo, né? Vamos Pedrinho ganhar. É mais avançado, Pedrinho, né? É mais avançado, é mais ofensivo. Não marca tão bem quanto o Camacho, né? Olha lá, Antônio Martins está falando que vai ser 7-0 pro Flu. E embaixo dele, o José Carlos está falando que vai ser 7-0 pro Corinthians. Então, se juntar, fica 7-7 e empate esse jogo. O de baixo tá certo. O de baixo tá certo, né? Certo. Everton Santos, Cruzeiro ganha do Avaí ou o Douglas vai parar eles também? E o Douglas, o que tá jogando esse goleiro do Avaí, hein? Muito bom, não, né? é do Corinthians o Douglas. O Douglas é do Corinthians e... Brincadeira, vou dizer tá uma coisa pra você, é um jogador que tem que ser repatriado já. Vai ficar Walter, Cássio, Não, aí Douglas... manda embora o Walter tá louco pra sair. Tá nada. Tá louco pra sair, deixa o Walter ir embora. Quase que o São Paulo tava fazendo oferta atrás de oferta aí pro Walter. Deixa o Walter ir embora. O José Carlos Assis manda um alô pra nós aqui, Rondonópolis. Grande Rondonópolis, Mato Grosso. Isso aí. Pô, o pessoal não tem nada que fazer essa hora em Mato Grosso, Goiás, né? Tem bastante gente. Aí tá bom, né? Eita, naquele vidão, pessoal... aquele pôr do sol. Nada, Chico. O pessoal aquele gado. Ó, notebook aqui, ó. Trabalho, Alt Tab, aqui, ó. Volta pro trabalho, vamos ver a live um pouco. Ó, eu conheci fazendas aí em Mato Grosso e em Goiás, que os caras antigamente pegavam aqueles berrantes, aqueles gados, tá? Hoje em dia, os caras
tocam o gado com drone, cara. E você para com isso, cara. Hoje o agronegócio no Brasil, a agropecuária, tá lá em cima, cara. Tá super desenvolvida. É o que vira, né? É tecnologia total. Então os caras estão lá no computador vendo a gente e dirigindo o gado lá pelos drones. É gozado isso aí. Perguntaram do Danilo no Instagram, de Goiás. O Danilão é de Goiás, é verdade. Parece que ele foi convidado para ser dirigente quando acabasse a carreira. Ele falou que não quer, que ele quer ir para Goiânia, para Goiás lá para pescar. Para ficar dirigindo, para ficar tocando gado com drone. Deve ser um bom barato. Ele que voltou, né? Ele voltou, mas o Carille mesmo disse que acho que não deve usá-lo tanto. Assim. Não, mas olha, não. Peraí. Jadson machucou. Então. Agora é uma hora que o Danilão... Já estão dizendo que um desses jogos aí ele deve ir para o banco. Talvez contra o Flamengo. Eu colocaria o Danilo, que o Danilo é uma calma absurda em campo, né? O problema do Danilo é que, ele quebrou a tíbia perônio, né? São os dois ossos do joelho para baixo, né? Da perna. E isso aí já com uma idade avançada. Mas enfim. Olha lá, o Kleber aqui falou que tá de plantão e vendo a gente. Ah, é? Aí, não, legal, o Kleber Sartori tá mandando aqui, então ele tá na cidade, né? Você viu só? Acertei. Mas eu acertei também tá trabalhando, só hoje colocar no Face rapidinho ali. Hoje em dia, as fazendas do interior de Goiás, de Mato Grosso, de São Paulo, Paraná, eles estão super... Olha o que o José Carlos Assis está mandando aqui. Eu toco o hino do Corinthians no berrante. Manda gravado pra nós aqui. Grava aí, José. Manda gravado aí que a gente põe no ar. No Face. Como é que ficaria isso aí? Se você mandar no berrante o hino do Corinthians, eu vou botar de toque do meu celular. Olha Pode mandar. só, manda aí pra gente, hein? Pode mandar, manda aí por mensagem aí que a gente coloca aqui na próxima aí. Essa é do caramba. Essa vai ser boa, hein? Deve ser do caramba. Tem que ter um fôlego isso aí, aí, tem que ter um gás do caramba. Você não quer vir jogar no Corinthians, não? Pra ficar ali fazendo a ligação meio campo e ataque? O gás deve ter um gás do peito danado. Bicho, esse aí deve ir correndo pra São Paulo aqui, ó. Será que ele fuma? Não fuma, né? Não sei, cara. Esses caras aí tem que ser estudados. Porque eu vou te falar, uma vez eu fui tentar tocar berrante, acabei de tocar berrante, eu morri. Eu quase desmaiei, eu fiquei tonto, cara. Tem manhãzinha. Técnica, né? Tem uma manhãzinha. É técnica. O Alcio Bueno mandando... Ele torce pro Corinthians lá de Rio Verde. Josenildo Batista, 3-1 pro Sport contra o Palmeiras. Lá, né? Lá o jogo é difícil, nunca se sabe. O Palmeiras também oscila bastante. Pessoal, essa foi a live de hoje. 18 horas tem Gazeta Esportiva pra você na TV Gazeta. Sintoniza aí. Obrigado, Chicão. Obrigado, querido. Tchau, gente. Tchau, grande abraço.